Queridos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Sejam muito bem-vindos a este momento da nossa live. Sejam muito bem-vindos, queridos. Que alegria receber vocês aqui. Muito bom estarmos reunidos para essa live de hoje. É a live de número 2 desse propósito de 21 dias de oração. Quero aqui mandar um grande abraço para o pastor Lucas, que já está conosco, pastora Márcia, lá da Tanque de Betesda, povo muito querido, irmã Madalena, Fernanda, Jomar, Thaís, enfim, sejam todos bem-vindos aqui, uma alegria enorme receber cada um de vocês, começando agora exatamente às 10 horas da noite, e hoje nós teremos como convidado o pastor Geisiel, e amanhã o pastor Aécio Ribeiro, da Assembleia de Deus Logos, lá de Guarulhos, em São Paulo, estará conosco aqui também, liberando palavras, batendo um papo, uma conversa, ativando o povo na presença de Deus. O bom de nós conversarmos com esses homens e mulheres é que eles têm muito para nos passar. E por isso, a dica que eu te dou, anote tudo que você puder anotar. Alguém já disse que nós aguardamos apenas 20 a 25% daquilo que nós ouvimos numa palestra. Então, 75 a 80% se perde. A dica que eu te dou, então, anote. Isso é muito importante. O pastor Geisiel é um amigo nosso, é um dos líderes do Projeto Igreja Unida, aqui em Vitória da Conquista. Tem feito um excelente trabalho também na área de ensinamento, de liderança. É um homem que tem um vasto conhecimento da palavra de Deus, que nós admiramos de verdade. Ele, inclusive, prega aqui na CEMAP sempre, e os irmãos gostam muito de ouvir. Na verdade, nós gostamos muito de ouvir o pastor Geisiel ministrar. Quero saber se vocês já anotaram os 7 pedidos. Quem teve ontem na live, eu pedi, anote 7 pedidos para esse período de 21 dias de oração. Pegue aí, escreva 7 pedidos, esteja orando em cima disso. Pode ser de qualquer natureza. Eu disse que o propósito do jejum, na verdade, é nos levar a uma vida espiritual. É nós termos cada vez mais uma vida espiritual em Deus. Mas é lógico que além de termos essa intimidade com Deus, nós também podemos apresentar algumas causas ao Senhor para que o Senhor possa nos responder. Então anote aí 7 pedidos que você coloca diante do Senhor para esses 21 dias de oração, tá bom? Sejam bem-vindos aqui, irmã Amparo, Irene, irmã Cirlândia. Meu Deus, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus esteja abençoando aí. Jaine, futura mamãe Jaine, que maravilha, viu? A missionária Adriana, que é a irmã Ângela, saudade, viu, irmã Ângela, tá lembrando de ti. Irmã Claudineia, irmã Edna, irmã Clésia, meu Deus, é muita gente conosco, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Não sei se o pastor Geisiel já chegou por aqui, mas eu peço ao pessoal que está aí, por favor, nos 2 grupos do jejum, que pegue o nosso link e já jogue lá, para que os irmãos possam participar conosco desse momento, dessa live de jejum e oração, tá? Vamos orar em nome de Jesus. Isso mesmo, Adriana. Esse é o ano da nossa vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, parece que o pastor Geisiel já está conosco aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos por esse 2º dia. Agradecemos, meu Deus, por esse propósito de jejum que nós temos colocado diante do Senhor e da tua presença. Pai, nós estamos em um tempo de opressão e pressão, mas que em tudo isso nós iremos ver a mão do Senhor agindo ao favor do teu povo e da tua igreja. Ó Deus, cada pessoa que está nessa live, de vários lugares do Brasil, sejam edificados, tocados, direcionados pela presença do Senhor. Ó Deus, e que o Senhor venha cada vez mais forjar em nós um caráter que verdadeiramente seja o caráter do teu Filho Jesus Cristo. Entrega a vida do pastor Geisiel em tuas mãos, use a vida dele, direcione o coração dele, as verdades serão liberadas nesta live, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Geisiel está chegando, anote aí os seus 7 pedidos, tá? Vamos estar orando ao final de todas as lives por esses pedidos de oração e nós cremos
no poder de Deus para abençoar a nossa vida. Vamos receber aqui agora o pastor Gisiel. Amém? Pastor Gisiel é uma bênção de Deus. Muita gente chegando agora. Hoje é o segundo dia, firme e forte. Deixa eu colocar aqui o pastor Gisiel. Graças e paz, querido. Pastor Gisiel, seja bem-vindo. Que alegria receber, viu? Muito bom receber aqui. Amém. Como é que tá a imagem para o senhor aí do casamento? Tá pois é isso que eu vou perguntar ao pessoal. Parece que eu tô com o rosto cortado aqui, eu não sei bem. Você que está assistindo em casa, como é que tá aí? Tô vendo só o seu tórax. Então tá bom, vou fazer assim agora. Pronto. Vocês estão ouvindo bem e nos vendo bem aí, os que estão nesse momento com a gente? Dá um feedback para a gente aí, por favor. Se vocês estão nos ouvindo, tanto a mim quanto o pastor Gisiel. Se vocês estão ouvindo bem e nos vendo bem também, por favor. Pode falar aí, pastor Gisiel, para ver se vocês estão ouvindo bem, por favor, meu amigo. Amém. Como é que tá o som aí, gente? Tudo ok? Como é que tá chegando a voz? Botei um fone aqui para facilitar. Vamos ver se chega um pouquinho mais limpo. O pessoal tá dizendo que sim. Tá tudo certo. Que sim, que tá bom. Ótimo. Eu tô precisando comprar um negócio desse aí para eu poder usar, rapaz. Facilitar minha vida aqui. Pastor Gisiel, muito obrigado pelo convite. E não é nada de praxe ou jargão de forma alguma, mas é sim uma alegria muito grande de receber por tudo aquilo que o Senhor carrega, pelas verdades de Deus na sua vida. Nós não só temos o prazer de lhe ouvir aqui na CEMAP, como também pela sua amizade, e estamos aqui para bater um papo, conversar, liberar palavras sobre esse povo. Estamos no segundo dia desse propósito de 21 dias de jejum, e aí estamos com gente aí do Pará, do Rio, de São Paulo, muitos lugares, né, em toda a Bahia, porque nós temos entendido essa necessidade, sempre temos feito o propósito de jejum, mas agora com muito mais lives, com muito mais homens e mulheres de Deus vindo para esse momento conosco. E fora que a cidade também, Vitória da Conquista, está ligada também em 7 dias de jejum e de oração. Se apresente, fique à vontade, por favor, meu amigo. Amém, meu pastorzão. Queridão, o prazer é todo meu, a alegria é minha. É uma honra poder estar atendendo esse convite aqui e participando desse momento tão especial que eu sei que vai além das programações denominacional da CEMAP, mas que é uma necessidade do povo de Deus. Nós teremos amanhã, hoje eu vi um folder que definia bem o que o Brasil verá amanhã, que é a igreja no banco dos réus. Nós teremos um julgamento no STF para definir, e há de se abrir um precedente muito grande, porque se o STF decidir amanhã pelo fechamento de igrejas, isso pode não afetar só as cidades onde antes já estavam fechadas, mas pode abrir uma brecha para que governadores de lugares que estava permitido, exemplo aqui da Bahia, simplesmente fechem por mero prazer, se valendo do que o STF poderá decidir. Então nós estamos em um ambiente de guerra, num momento de guerra espiritual no Brasil, onde todas as hóstias malignas, principados, eles estão de pé, prontos para guerrear, e é esse momento que a igreja precisa não se colocar de pé, talvez, para pelejar contra o diabo, porque a gente não vai vencer essa guerra protestando, gritando Sim. ou guerreando, mas se colocar de joelhos e entregar essa guerra na mão de quem pode verdadeiramente vencer o diabo, que é Deus. Entregarmos na mão de Cristo através da consagração, do jejum, da oração, e deixarmos que o Senhor resolva por nós, que o Senhor decida por nós. E é esse momento de posicionamento da igreja, muito mais como igreja no seu cerne original, de se prostrar, de orar, de se ajoelhar mesmo, de se jogar diante de Deus e deixar e confiar que Ele vai pelejar por nós e decidir nossas causas, do que talvez a gente se levantar para uma peleja humana que a gente só tende a ter prejuízos. Então eu entendo que é um momento de posicionamento mesmo, pastor. Eu entendo que está vindo um grande avivamento aí. Sim. E eu penso muito nisso.
creio piamente que tem um avivamento chegando, especialmente para a nossa nação brasileira, Creio. porque há profecias de décadas, e profecias aí que chegam a um século, que falando que esse último avivamento ele viria a partir do Brasil. Mas entendo que Deus está promovendo tudo isso, ou permitindo tudo isso, para que justamente a igreja se coloque de joelhos, porque enquanto a gente ora por uma causa humana, a gente vai experimentar esse avivamento espiritual que só vai vir por meio da oração, mas a gente não ora se tudo estiver bem, então as coisas têm que arruinar um pouquinho. Justo. A igreja só cresce e se posiciona debaixo de perseguição. Tudo está no controle de Deus. Lamentações 5,19 diz: o teu reino, o teu trono subsiste para... O Senhor reina e o teu trono subsiste de geração em geração. Então o Senhor reina sobre todas as coisas. Falamos isso hoje na comissão de pastores que fomos até hoje conversar com a prefeita da nossa cidade e falamos sobre essa expressão, a igreja no banco dos réus. É tempo de se posicionar mesmo. Algumas pessoas estão aí, Jesus está voltando amanhã, hoje. Na verdade, creio que ainda uma grande colheita a ser feita, um grande avivamento a ser gerado, porque Deus nunca vai perder para o diabo. E por isso que estamos aqui, para que estejamos alinhados ao coração de Deus para esse tempo. E algo que é importante falarmos também, que não temos, hoje, quando estamos em guerra, estamos disponíveis a todo tempo. Então, hoje eu não posso jejuar, hoje eu não posso orar, hoje eu não vou congregar. Nós não estamos nesse tempo. Não existem opções. A opção é buscar mesmo a face de Deus. E ter essa experiência tão profunda com o Espírito Santo para esse tempo. Verdade. Entendo que a gente está num tempo de seleção. A gente creu durante muito tempo que Jesus viria e uma parte da igreja ela ficaria para trás. Né? Essa foi uma crença da igreja. Não, a igreja fiel sobe, a igreja pervertida fica. E com essa pandemia, eu vi na prática uma frase que a gente ouviu muito nos anos 80 e 90, que nossos pais, na sua simplicidade teológica, eles diziam duas frases que regiam a escatologia simples. Sim. Né? Aquela escatologia simples pregada nas igrejas por pastores, muitas vezes analfabetos. E duas frases que eles diziam eram: nos últimos tempos, Deus vai balançar a figueira para descobrir quem está firmado nela ou não. E outra frase que eles diziam é: nos últimos tempos, Deus vai peneirar a igreja para saber realmente quem passa pela seleção de Deus e quem fica para trás, porque é caroço duro que não vai passar nos furos da peneira. E a gente está vendo na prática agora essa escatologia simples que nossos pais pregaram de uma forma tão simplista e na sua muitas falta de conhecimento bíblico, mas eles criaram essas duas frases. A gente está vendo isso na prática. De modo que Deus está promovendo uma seleção dentro da igreja que não será mais a igreja que sobe, a igreja que fica, mas de fato eu acredito que Deus vai apertar mais algumas coisas para que fique de fato dentro da igreja apenas aqueles que é verdadeiramente igreja. A gente está vendo dois fenômenos acontecendo nessa pandemia. Primeiro, um número grande de pessoas diziam cristãos e que agora estão esfriando. É o primeiro fenômeno. Parte da igreja não voltou depois da pandemia para os templos, ela se acostumou em casa, ela está se esfriando, muita gente está enfraquecendo na fé. E um outro fenômeno é uma quantidade grande de filhos que estavam desviados e que estão voltando para a casa do Pai. O Google já destaca pesquisas sobre Deus, sobre Cristo, sobre a Bíblia, entre oração, no topo das pesquisas no Google. Então a gente percebe que é um número grande de filhos na fé, que estavam afastados da fé, estão voltando para casa. E um número grande de pessoas que estavam brincando de crente, que estão saindo dos templos. Então a gente percebe dois fenômenos acontecendo, de modo que está selecionando. E no final desse grande filtro que a gente entrou, vai ficar exatamente quem é a igreja. De modo que Jesus, para poder voltar, ele vai voltar para buscar toda a sua igreja. Sim. Porque essa seleção ela já está acontecendo. Não vai ser no dia do arrebatamento, como a gente imaginou, mas ela já está acontecendo. O Senhor está tirando quem usa de engano, quem estava usando o evangelho como status, que estava usando o evangelho porque eu vou para a igreja, eu vou para o templo, porque lá tem muitas programações. Então vem um tempo que a gente não pode fazer programações. Não é porque a minha igreja faz muitos eventos, então vem um tempo que não podia fazer evento. Né? Eu vou para aquela igreja porque ela dá o sal ungido, água ungido, não sei o que ungido. Então vem um tempo que ninguém podia dar nada porque o Ministério Público caiu em cima disso aí.
E a gente percebe que Deus ele foi filtrando de modo que só está sobrando a palavra. O pentecostal, o tradicional, o neopentecostal, ele está tendo que ir para frente de uma câmera e pregar unicamente a palavra. Então está havendo um filtro, está havendo uma limpeza, né? Está havendo uma limpeza. E todos que estavam no templo por motivos errados, eles estão saindo. Todos os que realmente não estavam servindo a Deus, não estavam firmados no evangelho, eles estão saindo. E está voltando aqueles que têm sede da palavra, aqueles que têm sede de Deus, aqueles que têm sede. Está permanecendo um grupo e está voltando outro grupo. Então, quando eu vejo esse fenômeno acontecendo, eu entendo que a igreja está sendo selecionada, ela está sendo filtrada, e o Senhor já está fazendo uma separação nesses dias. De fato, a fala dos nossos pais está se cumprindo, Deus está peneirando, Deus está balançando a figueira. E no final, aqueles que realmente permanecerem até o fim será salvo. E Jesus vai levar toda a sua igreja, nós cremos nisso. Porque essa seleção já está acontecendo. Aleluia, aleluia. Meu pastor, qual é a nossa posição nesse tempo polêmico com a igreja? O que nós temos que fazer? A questão do jejum e oração é justamente questão de nos sacrificar um pouco mais, de buscar um pouco mais. O que isso está gerando? Essa sede, ela está sendo gerada por uma necessidade. Eu até falei na igreja que como tudo fechou, quem bebia não está podendo beber mais, como antes, não é? Alguns estão fazendo aí festas clandestinas. E como as pessoas saíam para festas, baladas, drogas e tantas coisas, elas preenchiam o vazio que tinham, ainda que depois, na segunda ou na terça-feira, esse vazio voltava, mas ele ocupava com o trabalho, o labor do dia a dia. Mas ficaram enclausurados em casa. Um vazio enorme cresceu, a depressão está em índices altíssimos, os antidepressivos vendendo cada vez mais, porque está mostrando que o vazio que está no coração do homem só tem alguém, e não é alguma coisa, mas alguém que pode preencher, que é o Senhor Jesus Cristo. O que podemos aprender com essa pandemia no que diz respeito às coisas de Deus e às coisas do Espírito? Só ressaltando esse ponto, Deus tirou as muletas, não foi só da igreja, Deus tirou do mundo. Eu falei aqui sobre o crente que ia para a igreja por causa das programações, os eventos, se tornou o vício da igreja. Deus arrancou dele. Só que Deus também tirou do que estava afastado aquilo que entretia ele no mundo. Deus tirou o entretenimento da igreja e do mundo. A gente percebe chegando um tempo de consciência. E esse culto racional que Paulo ministrou em Romanos 12, pastor, ele está chegando agora, em que a igreja ela vai entrar no momento de oração, no momento de jejum, por decisão. Jesus ele fala isso à mulher samaritana, né? A hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando ele fala ali da adoração em espírito, ele fala de uma adoração racional, de uma adoração do espírito do homem, de uma adoração por decisão. O ser humano vai decidir adorar, ele não vai ser obrigado, ele não vai ser mandado, ele vai decidir. Ele vai buscar porque ele entende que precisa. Né? E ele vai fazer isso em verdade, ele vai fazer isso com muita sinceridade. Então, assim, a gente vê esse momento chegando, em que a igreja ela está começando a voltar para os joelhos. A gente está abandonando o nosso entretenimento e os cultos de oração estão voltando. As campanhas de oração estão voltando. As palavras elas estão centradas de novo no arrebatamento que havia sido esquecido. A igreja estava pregando só prosperidade. Então a gente está voltando a uma originalidade, pastor. Eu vejo um avivamento levantando nesses dias. Amém. Porque quando a gente pega o original do que Abacuque fala ali, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a gente pega o original daquilo ali, Abacuque está dizendo, Senhor, traz o teu povo de volta ao estado original. Traz o teu povo de volta ao estado de onde nunca deveria ter saído. Eu vejo Deus atendendo a oração de Abacuque nesses dias, e Deus está promovendo um avivamento. A igreja está voltando à sua originalidade. A igreja está voltando a jejuar, a igreja está voltando a orar, a igreja está voltando a ler a Bíblia. Os irmãos estão se interessando por escatologia, a igreja tinha esquecido o arrebatamento. Quantos anos se passaram sem igrejas pregar sobre arrebatamento, juízo final, sobre sinais dos fins do tempo? Era só, venha que o Senhor vai te dar vitória, vai te prosperar, vai isso, vai aquilo outro. E de repente a mensagem do evangelho, a mensagem original, ela está de volta. E a gente está vendo de novo a igreja buscando por uma decisão. A adoração em espírito e em verdade, ela começa a se levantar nesses dias. Onde mesmo sem um pastor mandar, muitas vezes movido pelo medo, mas o crente está dobrando o joelho para orar em casa. Movido pela preocupação.
A gente está vendo a igreja indo para portas de hospitais, a gente tem um projeto Igreja Unida aqui, saímos recentemente, vamos sair de novo para as praças, para as ruas, clamando. Então a gente vê a igreja se posicionando para orar, né? Algo que a gente não tinha visto ainda na nossa geração. Nossos pais viram isso, nossos avós viram isso, mas nós não tínhamos visto em nossa geração. A igreja está se posicionando para orar. Os irmãos estão procurando seus pastores, pedindo por movimentos de oração, né? Então Deus já está promovendo isso, Deus já está fazendo isso no meio da igreja. E devemos aproveitar esse momento para mergulharmos nisso, pastor. Eu entendo que esse é um tempo de imersão. Não tem mais espaço para superficialidade no meio cristão, agora na nossa vida com Deus. Não tem mais espaço para a gente viver na superfície, viver na indecisão, não sei se eu vou. Não, agora é decisão. Ou eu mergulho ou eu saio da água. Isso, não tem opções. Tem uma passagem que não tem o entretenimento, acabou. É isso, ou é o verdadeiro ou nada, né? E a gente vai para as águas de Ezequiel, pastor. É um fenômeno que eu observo ali na visão de Ezequiel, e ele vai falar a respeito de um rio, é o mesmo rio, mas Ezequiel ele se vê em níveis diferentes, ele se vê com águas pelos tornozelos, pelos joelhos, pela cintura, e então ele se vê em um nível que ele já não conseguia andar, ele nadava. E quando ele chega nesse nível, o Senhor pega ele e guia. Nos outros níveis, o Senhor não guia, o Senhor só chama. Mas no nível profundo, ele diz, o Senhor me pegou e me levou. Então, no nível profundo, ele já não decidia, ele era levado, ele era conduzido. Mas uma coisa que eu aprendo com Ezequiel, com aquela visão de Ezequiel, é que o rio, simbolizando ali o Espírito Santo, as águas simbolizando a palavra, sim, ela é a mesma, disponível para todos, né? Toda igreja ela recebe o mesmo Espírito Santo, ela recebe a mesma palavra. Então, o rio é o mesmo para todos. Mas dentro de um mesmo templo, dentro de um mesmo ajuntamento, tem pessoas em níveis diferentes. O rio é o mesmo, mas tem alguém naquele rio com águas nos tornozelos, tem outro que está com água pelo joelho, tem outro com água pela cintura e tem um que está mergulhado. Então, enquanto eu estou no meu controle, eu tenho a opção de voltar. A ideia é chegar em um nível que eu perco o controle, porque se eu conseguir mergulhar, eu vou ter acesso a revelações que estão no profundo. Existem as maiores belezas do mar, as maiores belezas, os corais, os recifes, as coisas lindas estão na profundeza das águas. Alguém que quer ver coisa realmente bonita, revelação sobrenatural, os peixes mais coloridos, mais bonitos, ele precisa ir no profundo. E na vida espiritual não é diferente. O crente precisa mergulhar para ter acesso a revelações mais profundas. E tem muita gente querendo ter revelações profundas em níveis rasos. Ele quer experimentar o sobrenatural com Deus, mas ele não quer mergulhar, ele não quer emergir. E é tempo da gente querer, né, sobrenatural. É que quem mede as águas é o anjo mesmo. O anjo é que mede. Então não sou eu que me meço. Eu acho que não, é ele que mede. Ele mediu e me fez ir. Ele mediu mais e me fez ir. É ele que vai medindo realmente se estamos profundo ou não. Essa aferição, graças a Deus que não parte de nós. Parte do anjo. Não parte de nós. Porque senão era fácil dizer, né? É interessante porque aí entra um outro detalhe, é a medida de Deus. Porque se fosse na nossa medida, um poderia dizer assim, não, mas é porque você é mais alto. A água está na cintura porque eu sou alto. Se eu fosse baixinho, já estava aprofundado. Então, a gente faria a diferença das nossas alturas. É porque você é pastor, você é mais alto. Então você tem que ir mais para lá. Eu sou baixinho, eu sou só o porteiro da igreja. Né? Para mim, a água rasa dá. Mas justamente para que não haja essa comparação, a medida é de Deus. Quem estabelece qual é a profundidade daquele nível é Deus. Né? Quem decide que não... mas eu sou baixinho aqui, já está no ombro. Não, mas na medida de Deus, aí é água pela cintura. Ô, glória. Né? Eu sou pequeno, aqui é suficiente. Não, mas na medida de Deus, essa água é rasa. Então, não é a nossa medida. E esse é um grande dilema da igreja, porque a igreja começou a estabelecer suas próprias medidas. A gente começou a dizer, não, isso aqui é assim. Né? Aqui isso aqui é suficiente. Né? Porque meu pastor não me exige isso. E chegou a hora da gente lembrar que a igreja tem que viver na medida de Deus. Não é na medida do homem, não é na medida da igreja, não é na medida do pastor, mas é a medida de Deus. E a medida de Deus ela é a mesma para todo mundo. O problema é que quando a medida é nossa, gera competição.
Porque a competição é justamente o que cria a diferenciação. Então, quando nós medimos, aí cria competição, a minha igreja é maior, a minha é menor, eu prego mais, eu prego menos, eu canto melhor. Não, quando você está nas águas, não tem isso, é a medida dele. As águas são dele. E essas águas são tão poderosas que é um rio que desaguava no mar. Rapaz, aquela revelação é poderosíssima, pastor. Nós estamos fluindo aqui. Quem está em casa, receba isso. Receba isso aí. É muito forte, muito forte. Tem um texto de Salmos 34:8, pastor, que eu gosto muito. Eu até citei para o senhor aqui no WhatsApp, que é provar e ver de que o Senhor é bom. A gente puxa ali o que o salmista está falando, ele está dizendo, experimenta, e você vai descobrir que o Senhor é bom. Experimenta e você vai ver que Ele é bom. Né? A gente aprendeu a estudar Deus, a gente aprendeu a medir Deus pelo nosso conhecimento, a gente aprendeu a medir Deus pelaquilo que a gente conhecia sobre Ele. Eu costumo fazer uma analogia do fã e do filho. O filho nem sempre ele tem todas as informações que o fã de um artista tem. Talvez se a gente pegar aqui um filho de determinado artista, ele não sabe coisas sobre a infância do pai, ele não sabe coisas sobre a família do pai que um fã saiba. Né? Talvez o fã tenha muito mais informação, porque ele é fã, ele estuda tudo sobre o artista. Mas é o filho que talvez lhe falte informação, que à noite vê a porta do quarto se abrir, o seu pai entrar pela porta, ele dá um beijo, ele desejar boa noite. É o filho que pela manhã vai ao encontro do pai, pede bênção e o pai lhe diz Deus abençoe. É o filho que conhece o cheiro do pai, é o filho que conhece o calor do abraço do pai. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente está sendo fãs de Deus e achando que a gente é filho. A gente tem muita informação sobre Ele, a gente está esquecendo de experimentar Ele. E o salmista dá uma dica, dizendo, se você experimentar, você vai descobrir que Ele é bom. Se você experimentar, você vai perceber o quanto Ele é bom. Pedro, ele vai mais além, ele fala assim, olha, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite materno. Ele vai falar com uma criança que deseja o leite da mãe, na hora que ela deseja, nada substitui, porque na verdade às vezes não é nem o leite, é que é a presença da mãe, e por isso a mamadeira não resolve, outra coisa não resolve, porque o problema ali não é o leite, mas a presença da mãe, o calor da mãe. E depois de falar isso, Pedro ele vem dar uma correção, ele fala assim, se é que já provaste que o Senhor é bom. Sim. É como se Pedro desse uma ordem, depois ele condicionasse isso aos Salmos 34:8. Quando diz, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Pedro diz, deseje ele afetuosamente como menino novamente nascido, leite racional, não contaminado. Mas depois ele diz, se é que já provaste, se é que você já passou no crivo de Salmos 34:8. Porque se você experimentou e sabe que ele é bom, se você realmente sentiu ele, entrou na sala do trono, sentiu a atmosfera disso, no Santo dos Santos realmente, você vai conseguir desejar ele desesperadamente como uma criança deseja o leite materno. Mas se a gente não conseguiu ainda experimentar dele, se a gente só sabe sobre ele, sabe todos os nutrientes do leite, mas não conhece o sabor do leite, a gente não vai conseguir desejá-lo nesse nível. Então é preciso que haja experiência para que o desejo... primeiro a gente tem que ter o desejo pela experiência. Uma vez que a experiência com Deus chega, o crente vai agora ter um desejo de continuidade, que na primeira exige propósito. Para eu ter experiência, exige um propósito. Eu tenho que ter um propósito de buscar a experiência. Mas depois não precisa mais do propósito. Depois é uma continuidade natural. Sim. Quando você entra na sala do trono, você mergulha diante de Deus, você experimenta do sobrenatural, as coisas vão fluir naturalmente, você vai experimentar e querer mais, e querer mais, e querer mais. E é justamente sobre isso que a Bíblia tem ensinado. Interessante, pastor, você falando. Às vezes nós queremos apenas servir ao Senhor por servir. É aquela coisa que a gente fala, né? Eu amo a obra de Deus. Às vezes esquecemos de amarmos ao Deus da obra. E eu tenho uma frase que quando eu posso, às vezes, uso em paternidade, que a gente já passou paternidade no seminário, que é, eu não amo porque eu sirvo. Vai estar com a gente aqui no nosso seminário também. Eu não amo porque eu sirvo porque eu amo. Então, às vezes, nós ainda... A questão é que, às vezes, nós não nos vemos como filhos porque a gente quer mostrar serviço para Deus. Nós queremos impressionar a Deus com os nossos talentos. Quando, na verdade, Davi, no Salmo 51, verso 17, diz, não, coração quebrantado, espírito contrito, ele não desprezará. Então, às vezes, nós queremos mostrar o serviço, o trabalho, mostrar coisas para Deus. É por isso que
quando a gente chega nesse nível, como está acontecendo agora, desse êxodo contrário, de pessoas voltando para a igreja, é justamente pessoas que, quantas vezes, não, Jesus, quando eu voltar, eu vou pregar mais. Quando eu voltar, eu vou evangelizar. E, na verdade, quando o filho pródigo voltou para casa, o pai não disse, agora você vai fazer isso ou fazer aquilo. O pai só o amou. O pai somente o amou. Às vezes nós queremos mostrar serviço para Deus, e não estou dizendo que não tem que trabalhar na obra de Deus, porque todo trabalho gera uma recompensa, mas o que eu estou dizendo é que, quando nós tivermos primeiro a presença de Deus, as outras coisas faremos porque o amamos. Então, eu não amo porque eu sirvo porque eu amo. Amém. Amém. É a história de Marta e Maria, né? Justo. Tudo que Marta está fazendo é para Jesus. Tudo que ela estava fazendo ali era para Cristo. Né? Nada do que Marta fez, gente, qualquer dona de casa, se ela receber uma visita, ela vai querer fazer a melhor comida, ela vai preparar uma mesa bonita. E o questionamento de Marta é lógico. Ela tem uma visita, ela está se esforçando para fazer um grande banquete e a companheira dela está sentada. Então, assim, é um questionamento lógico. Só que enquanto Marta está trabalhando para Cristo, Maria está com Cristo. Isso. Então, tem uma frase que eu tenho muito como lema de vida, é que Deus não nos chamou para trabalhar para Ele, Deus nos chamou para estar com Ele. Aleluia. Anote aí, gente, as frases. Tem muita gente trabalhando para Jesus e que não está com Jesus. Ele está tão ocupado no trabalho que ele parou a obra. E a gente volta para a carta à igreja de Éfeso, pastor, lá em Apocalipse 2. Falei isso domingo na Jesus, igreja. ele vai... Olha aí. Meu Deus, deu até medo de continuar agora. Pode ir. E Jesus, ele fala sobre isso. Jesus elogia todo o trabalho da igreja de Éfeso. Jesus elogia. Ele diz, olha, eu sei do teu esforço, do teu trabalho, vocês não podem suportar os nicolaítas, que eu também não suporto. Com perseverança. Eles aprovam, os desmascarados. Perseverança. Jesus elogia porque aquela igreja trabalhava muito. Mas depois Jesus diz assim, olha, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí ele vai dizer assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volta e pratica as primeiras obras. O trabalho estava ok, mas a obra estava parada. E o que é a diferença? O trabalho é o que eu me disponho a fazer para Deus. E a obra é o que ele pediu que eu fizesse. Tem muita gente trabalhando em coisas que Deus não pediu para ele fazer. Fazendo coisas que Deus não chamou ele para fazer. Isso fadiga. Aí fala assim, meu ministério está pesando, meu ministério virou um fardo, porque você está fora da chamada, você está fora do posicionamento, você está fora do que Deus te colocou. Então a gente precisa se perguntar, isso que eu estou fazendo, Deus pediu para mim? Eu estou fazendo o banquete da Marta, mas Jesus pediu o banquete ou ele queria conversar comigo e eu estou tão ocupado no trabalho que não consigo parar para ouvi-lo? Né? Eu tenho tantas funções na igreja que eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu estou sempre organizando alguma coisa e eu não tenho tempo para ter comunhão com Deus. Então a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes o trabalho para Deus está nos afastando dele. E foi o que a gente está estabelecendo. Pois não. Foi o que Jesus disse para Marta. A tua irmã escolheu a melhor parte. Existe uma melhor parte. Existe uma melhor parte. Essa é a frase. Existe uma melhor parte. Existe uma melhor parte. A gente precisa ter cuidado com as escolhas, né, pastor? É um tempo de voltarmos mesmo para o lugar secreto, é um tempo da gente voltar para Jesus. E, infelizmente, a igreja ainda... A gente está ansioso para os templos voltarem à normalidade, mas, na realidade, tudo que a gente quer é voltar com todas as coisas que a gente estava fazendo. Eu me pergunto até que ponto a gente aprendeu alguma coisa já nesse ano de pandemia. Até que ponto o que realmente mudou na nossa vida. Se a gente entendeu a lição, porque quando a gente vai para o tempo de Deus, o kairós de Deus, Deus não vive no cromos, ele não vive baseado num relógio, num calendário, mas ele vive no kairós. Eu costumo dizer que o kairós, ele não passa de uma hora para outra conforme o relógio anda, o calendário se move, porque o kairós ele não é movido, ele não se move por um calendário, ele se move por um propósito.
Então, o Kairos ele só segue quando o propósito é cumprido, quando Deus diz, eu vou te dar algo logo. Na nossa visão Cromos, logo é amanhã. Mas na visão Kairos, é quando determinado propósito se cumprir. Então, logo que isso se cumpre, o Kairos se move. Então, Deus ele se move por um propósito. E eu me pergunto se o propósito estabelecido para a igreja com essa pandemia já foi entendido por a gente, já está sendo vivido por a gente, para que a gente possa avançar. Para que o Kairos avance em nós, a gente precisa cumprir primeiro o propósito estabelecido para esse tempo. E a gente entrou em um tempo de aprendizado, entrou em um tempo de crescimento interior, porque antes a gente estava crescendo a movimentação externa e agora a gente precisa crescer por dentro. E até que ponto a gente entendeu isso, ou se hoje reabrir, a gente vai correr de volta para os nossos negócios todos e voltar a fazer toda a nossa movimentação. Aí vai para a oração, aí para a oração, para o jejum, para a busca, para o lugar secreto, justamente porque agora as atividades voltaram. E a verdade, pastor, é que tinha muita gente mesmo que era crente de evento, crente de programação. Quando as igrejas fecharam, as programações pararam, os crentes desapareceram, porque era acostumado com a estrutura, mas não com a presença. As estruturas mostraram que são vulneráveis e frágeis. A presença continua. A igreja pode estar fechada, você está na presença. Você está no teu quarto, na presença. Dentro do avião, você está na presença. A presença dele está em todo lugar, como está no Salmo 139. A gente precisa aprender a lição, porque o Senhor disse uma coisa na nossa reunião do Projeto Igreja Unida, foi muito importante, que é um julgamento também sobre a igreja. Nós perdemos muitos pastores, apóstolos, profetas. Temos alguns pastores, amigos ainda, conhecidos pelo menos, que estão nessa batalha pela vida em muitos leitos de UTI pelo Brasil inteiro. E nós estamos suscetíveis a entrar nela a qualquer momento. Né? Infelizmente. Todos nós. Infelizmente. Lutando diariamente para não entrar nessa mesma batalha física que nossos irmãos já estão enfrentando, alguns de nossos irmãos. Né? Então, parou muito, pastor, muitas coisas assim. Eu ministrei um dia até aí na CEMAP, a respeito de Mefibosete, quando Davi ele traz Mefibosete para sua casa, e Davi ele faz uma promessa e dá uma ordem. A promessa de Davi é: Mefibosete, de hoje em diante você vai comer da minha mesa, você vai comer da minha comida, você vai comer da mesa real. Ele está dizendo: Mefibosete, hoje em diante, a comida que eu comer você come, você vai estar na minha mesa, você vai comer comigo, o banquete aqui é nosso. E ele põe a mesa dele à disposição de Mefibosete. Só que na sequência, Davi chama Ziba, e ele coloca Ziba como chefe, como servo de Mefibosete. Ele entrega todas as fazendas que foram de Saul a Mefibosete, coloca Ziba e seus filhos e seus servos para cuidar. E ele vai dar uma ordem a Ziba que ela é discrepante. Ele fala assim: Ziba, você vai cuidar para que todos os dias haja um banquete na mesa de Mefibosete, na casa de Mefibosete, para que não falte comida na mesa, não é apenas na despensa, é na mesa. Ele está dizendo: Ziba, todos os dias ao meio-dia, não sei se era ao meio-dia que eles comiam, né, faça um grande banquete com as coisas que Mefibosete mais gosta e coloque na mesa dele. Agora, a pergunta que fica é: se Davi está prometendo que Mefibosete vai comer da mesa real, por que precisava ter um banquete na casa de Mefibosete todo dia? Se Davi está prometendo que Mefibosete vai comer na mesa de Davi, por que a mesa de Mefibosete precisava ter comida pronta? E quando a gente começa a olhar os detalhes, os pormenores do que Davi realmente está intencionando ali, é porque Davi queria ter certeza que todos os dias, quando Mefibosete entrasse pelas portas do palácio, não seria por necessidade. Davi queria ter certeza que Mefibosete não estava vindo ali porque a comida de Davi era mais gostosa, porque Ziba estava preparando uma comida boa na casa dele também. Ele queria ter certeza que Mefibosete nunca ia entrar no palácio porque tinha necessidade de comida. Ele está dizendo: Ziba, eu quero que ele entre aqui tendo um banquete na casa dele. Porque assim, o que o texto não fala, mas o que fica implícito, é como se Davi estivesse dizendo assim: olha, Ziba, quando ele entrar aqui, eu quero ter certeza que ele veio para estar comigo e não para comer da minha comida. Ele vai comer da minha comida como resultado
Mas ele não vai vir aqui por causa disso. Ele vai vir pela minha presença. Aleluia. Porque ele ama sentar à mesa comigo. Ele ama estar comigo. Ele ama conversar comigo. E quando alguém diz assim, olha, Davi está dando esmola para Mefibosete porque ele não tem comida em casa. Davi vai poder dizer, mas na casa dele tem um banquete todo dia. Na casa dele tem comida, na casa dele tem as melhores comidas, o que ele mais gosta, Ziba faz com seus servos, com sua família lá, prepara para Mefibosete. Ziba foi o servo que melhor comeu em sua existência, porque ele fazia um banquete para o Senhor e o Senhor nunca estava presente, então ele era escravo que comia o banquete. Isso. Né? Porque Mefibosete nunca estava lá. Então, assim, Davi ele só queria ter uma certeza, Mefibosete não vai entrar aqui por causa de presente, ele vai entrar pela presença. Então Deus ele faz a mesma coisa conosco, ele nos dá bênção, ele nos dá coisa, a gente pede coisa, Deus não nos deve nada, pastor. O que ele tinha de nos dar, o que ele nos prometeu foi salvação, isso ele já nos deu. Então assim, por que ele ainda atende nossas orações? Por que ele ainda supre nossas necessidades? Por que ele ainda faz aquilo que a gente está pedindo? Porque ele quer que a gente tenha uma mesa farta, para que quando a gente entre diante dele, não seja por necessidade. Sim. Paulo vai falar sobre isso, até sobre oferta. Ele fala, Deus não quer que você dê uma oferta comprando bênção, mas faça isso pela pessoa de Deus. Deus quer que a gente entre em oração, não por necessidade, mas pela presença dele. Essa oração foi esquecida. A oração em que o crente dobrava o joelho durante uma hora para clamar pela presença, dizer, Deus, eu não posso viver sem ti. Eu não estou aqui pelo banquete porque eu tenho um banquete em minha casa. Eu estou aqui porque eu quero estar contigo. Eu amo falar contigo. Eu gosto de te sentir. Eu gosto de te abraçar. Eu gosto de estar perto. Deus é tão cuidadoso, né, A gente precisa resgatar. Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículo 19. E Deus em Cristo, segundo as suas muitas riquezas, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Ele já cuida das nossas necessidades, mas é um tempo de buscar. Isaías 55, 6. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Esse é o tempo. E essa mensagem que o senhor pregou na semana, que eu estava em São Paulo, eu acho, foi a mensagem que o povo chorou demais na igreja, viu? O povo chorou demais. Você volte lá, por favor, para trazer outra mensagem poderosa dessa. Deus é generoso. Meu Deus, nós estamos com 70 pessoas aqui agora, recebendo cada palavra, direcionamento. Irmãos, é muito poderoso. Aproveite essa oportunidade. Desse Salmo 34, versículo 8. Provar e ver de que o Senhor é bom. Esse é o tempo de provar. Esse é o tempo de nos desfrutarmos daquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Repito o que eu digo no início, para quem está chegando agora. Nós não temos muitas opções. O pastor já acabou de falar. Agora é buscar mesmo. Agora é buscar ou buscar. É orar ou orar. Não existem outras opções. É o momento de uma busca sincera pela presença de Deus. Pela presença. Vamos lá, meu amigo. Deixa eu usar. O entretenimento tem que parar, né, pastor? Já tinha passado da hora. A igreja ela estava muito intertida. A igreja estava ligada em muitas coisas. Víamos colegas, pastores desesperados para saber o que ia inventar. A próxima onda. O que ia em qual? A próxima onda. Não, agora todo mundo vai botar túnel, vamos botar túnel. Todo mundo botou madeira, vamos pôr madeira. Não tinha nada de errado naquilo, mas era muitas vezes o que levava as pessoas a fazerem que era o problema. Não era o fazer. Mas o que leva? Não fazer isso aqui, porque se a gente vai ficar desantenado, a gente vai ficar fora da moda, a gente vai ficar nisso. Desatualizado. Eu tenho que fazer um evento que todo mundo está fazendo. Desatualizado. Eu tenho que fazer isso porque todo mundo está fazendo. A igreja ela foi criando entretenimento. E é interessante porque, assim, o que a gente usa para trazer pessoas para a igreja, pastor, é uma ferramenta que a gente vai ter que usar para manter essas pessoas. A mesma ferramenta que eu uso para atrair pessoas para a igreja, eu vou usar essa ferramenta para manter, porque se elas vieram por causa daquilo, elas só vão ser mantidas por causa daquilo. Se as pessoas vieram para a igreja por causa de um evento, eu vou ter que criar evento toda semana, elas vão desviar. Se as pessoas vierem para a igreja porque eu crio retiros interessantes, então eu vou ter que fazer retiro direto, porque senão elas vão desviar. Mas se eu trouxer essas pessoas por causa da palavra, eu posso fazer o evento sem problema, porque elas estão firmadas na palavra. Eu posso fazer o retiro porque elas estão firmadas na palavra. Eu posso, sabe? O problema não está em fazer aquilo, o problema está em sustentar pessoas com aquilo. A igreja estava sustentando pessoas com invencionices, com criações, com programações. Não havia nenhum problema com a programação, não havia nenhum problema em fazer, não. A gente tiver chance vai fazer de novo. Mas
Isso não pode ser uma ferramenta de substituir a sustentação. palavra. Exatamente. Não pode ser uma ferramenta de sustentação. Né? O evento ele tem que ser um extra. Né? Um extra. Bora fazer um evento, celebrar diante de Deus. É gostoso. Bora juntar todo mundo para o retiro. Bora, isso é bom. Mas isso tem que ser o extra. Um dia de descanso, um dia de evento, de alegria, ponto. Mas não pode ser a sustentação. O membro não pode, a pessoa não pode estar na igreja por causa de uma programação. Ele precisa estar na igreja por causa da palavra. E é por isso que Deus nos parou, pastor. E a igreja precisa entender isso nesses dias. Sabe, eu não creio que foi Deus que lançou essa praga no mundo, mas eu entendo que Deus está fazendo uso dela para tratar seu povo. Aleluia. Sabe, eu não creio que Deus lançou essa praga, mas eu entendo que Deus está fazendo uso dela, como ele faz de tudo que está na terra, ele controla tudo. Eu entendo que ele está fazendo um bom uso disso para poder tratar sua igreja, tratar seu povo, trazer o seu povo de volta à originalidade, trazer o seu povo de volta aos princípios, trazer o seu povo de volta à palavra, trazer o seu povo de volta à oração, de volta ao jejum, permitindo algumas angústias para que o lugar secreto se reacenda, porque o lugar secreto, infelizmente, a gente não usa ele quando está em tempo de bonança, então Deus precisa permitir alguns tempos de privações. Conheço muitas pessoas que se negam a aceitar isso. Não, Deus não permitiria um tempo de privação. Sim, algumas vezes é necessário. Algumas vezes Deus precisa permitir para que o povo entenda que Ele é Deus, para que a igreja se volte para Ele e compreenda que Ele é o nosso Deus. A igreja tem dono. E a gente se esqueceu disso. A gente cria as nossas próprias ideias, os nossos próprios pilares. Né? Os pilares que moveram a reforma protestante, somente a fé, somente a palavra, somente Cristo, a graça. É só Deus, glória. A gente foi, a graça, a gente foi esquecendo os pilares, e de modo que nesses 5 solas, a gente acrescentou uma série de coisas, e tirou os solas, a gente disse, não, é a graça, a fé, a escritura, é Cristo, é a glória de Deus, mas também tem isso, e Deus falou, peraí, deixa eu recuperar isso aqui. Né? E aí o camarada que tinha 10 mil pessoas na igreja, e o camarada que tinha 5 ou 10 pessoas na igreja, ele está no mesmo lugar, na frente de uma câmera agora, falando para os irmãos, torcendo para alguém parar para assistir ele a live inteira, né? Porque a maioria fica entrando e saindo e se distrai toda vez que o WhatsApp toca. Então, assim, Deus colocou todo mundo no mesmo lugar. Quando a gente vai para a profecia de Joel 2, pastor, eu interpreto aquela profecia muito além de uma visão espiritual, muito além das questões dos dons espirituais, que eu acredito que também está incluídos nela. Mas Joel 2 tem 2 promessas que chamam muito a minha atenção. É a promessa feita aos jovens e a promessa feita aos velhos. Qual é a promessa que Deus faz aos jovens? É que daria visões. Qual é a promessa que Deus faz aos velhos? É que daria sonhos. E eu entendo que nesses 2 quesitos vai muito além da questão de dons espiritual, dom de visão, sonhos proféticos. Eu entendo que Deus está falando de um tempo de igualdade. Eu não penso o raciocínio, não. Até porque pode ser contraditório. Não, Como é que velho vai ter sonho e jovem vai ter visão? Se o velho já está no final da vida, como é que ele pode sonhar por alguma coisa? Mas é que entra o que você vai falar, o poder do Espírito. Entendeu? Poder do Espírito, porque assim, o que jovem tem de sobra? Jovem tem sonho, jovem, ele sonha em mudar o mundo, ele acha que ele vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Mas o que falta para o jovem? Falta visão. Ele tem muita ideia, mas ele não sabe como realizar nada. Aí a gente vai para outra ponta da situação e a gente encontra os velhos. E o que o velho tem? Ele tem visão. O velho sabe exatamente como fazer, ele tem experiência necessária. Mas o que aconteceu com os velhos? Eles pararam de sonhar. Eles têm toda a bagagem, mas eles pararam de sonhar. Eles dizem, não, eu estou no fim dos dias. Você tem um menino achando que vai fazer a coisa toda e não sabe como fazer. Você tem o velho que sabe como fazer, mas não quer fazer porque ele acha que ele já deu o que ele tinha de dar. E aí o Senhor fala assim, eu vou pegar esse menino que está sonhando, eu vou dar visão para ele. E eu vou pegar aquele que tem visão e parou de sonhar, eu vou dar sonho. No final da história, o que a gente percebe é que o Senhor está dizendo assim, quando o Espírito Santo chega, ele pega o jovem e pega o velho e iguala. Isso. Então, a promessa do avivamento, que é justamente para os últimos dias,
Se a gente pegar tudo que Joel prometeu, o Senhor fala que eu vou pegar servos e servas e colocar para profetizar. Filhos e filhos vão profetizar. Ele está dizendo assim, eu vou pegar todo mundo que está em níveis diferentes, níveis sociais muitas vezes, e vou igualar. A igreja, ela ainda vai se tornar a verdadeira única igreja. Não fala em termos de única placa. Não fala em termos de única denominação, mas um único propósito. Os velhos vão voltar a sonhar. Os jovens vão passar a ter visão. Eles vão se encontrar no caminho. Essas duas gerações precisam se encontrar no caminho. A gente está tendo duas gerações desconexas, pastor. Não está sendo passado bastão. Uma corrida de 4 por 100 na Olimpíada, o que acontece? Os jogadores, os corredores vão se encontrar na marca de 100 metros. Mas o corredor que vai passar a correr, ele volta 5 metros. O corredor que está parando a corrida, ele avança 5 metros, de modo que todos correm 105. Um corre 5 antes, outro corre 5 depois. Então, o que acontece ali? É uma geração voltando para se encontrar com a que já está vindo e pegar o bastão da que está cansada. E, ao mesmo tempo, a que está cansada acompanhando a que está chegando mais um pouco, até que ele tenha experiência. A gente está tendo duas gerações, uma jogando o bastão para a mão da outra porque não querem se encontrar. A geração de jovens não respeita a geração dos mais velhos. A geração dos mais velhos não consegue encarar os jovens e fala assim, nossa geração está toda perdida. A gente tem ouvido isso de muitos pastores anciãos dizendo, não vou perder tempo com esses jovens, porque esses jovens aí, está tudo perdido, por quê? Porque eles são diferentes. E a gente ouve os jovens dizem, não, esses velhos aí é ultrapassado, eu não vou parar para escutá-los. Mas é preciso que um avance um pouco mais e um retroceda um pouco mais. É preciso que essas duas gerações se encontrem. Eu, inclusive, decidi ser líder de jovens, você tem ideia. Mas está falando sobre isso hoje. Estava falando com o apóstolo Helder hoje, na nossa comissão. As transições que existiram na Bíblia. A transição da lei de Moisés para Josué, a transição profética de Elias para Eliseu, a transição do patriarcal, por exemplo, de Abraão e Isaac, a transição do evangelho de João Batista para Cristo. E ele falou uma coisa interessante, ele vai estar na live também, que sempre na transição um permanece. Porque na transição não tem competição. Se você olhar para Davi, o reinado de Davi era um reinado poderoso, é o único trono humano que é eternizado. Jesus vai sentar sobre o trono. Mas o fato dele ter a posição é por causa da unção de um homem, um velho. A unção que estava sobre ele. A gente tem que entender a questão de posição e poder, que muitas vezes nós queremos posições. Acabe tinha posição, mas quem tinha o poder era Elias. Herodes tinha posição, mas quem tinha o poder era João Batista. Então, a gente tem que começar a entender Paulo que nós estamos na sala real, diante de Festo, né? Justo. E talvez essa pandemia dê uma um prisioneiro e um rei. Isso. José e Faraó, um tinha posição, outro tinha poder. É uma coisa, é a unção que faz a diferença. E a gente fica com medo dessas transições, principalmente na nação brasileira, que a gente não pode errar. Eu creio que tudo isso vem no momento certo, porque nós estávamos caminhando para ser os Estados Unidos, né? Que houve um tempo de um grande avivamento, como a Europa, mas depois caíram, porque nós levantamos nossos ídolos, os ídolos da música, os ídolos da mensagem, e eu sempre tenho pregado, há mais de 5 anos eu tenho falado, está na hora que alguma coisa Deus vai fazer, para que a gente perca as celebridades evangélicas e a gente volte para a realidade que nós temos. De parar dessas idolatrias que estamos muitas vezes vivendo. Quantas vezes eu vi gente vendendo carro, vendendo tanta coisa para trazer um cantor famoso, e que a gente ficou acostumado com essas coisas de eventos e programações, porque a gente só achava que o fogo caía se fulano pregasse. É lógico que eu entendo perfeitamente, eu entendo isso, que existem homens de Deus, mulher de Deus, com dons específicos, mas que isso não se torna uma idolatria a ponto de achar que aquilo é por aquela pessoa e que não era necessariamente pela presença de Deus. Então, isso que você falou, pastor, é muito importante. Muito importante. Está tocando mesmo o meu coração nessa hora. Luiz, a gente está chegando na geração de Jacó, porque a gente vê a passagem de Abraão para Isaac. Abraão tem 2 filhos, mas ele só consegue abençoar um. Isaac, ele tem 2 filhos, Isaú e Jacó, mas ele só consegue abençoar um. Mas quando chega na hora de Jacó morrer, ele consegue abençoar os 12. Então, a gente está chegando nessa geração que o Senhor está espalhando a bênção.
né? A gente volta aí 10, 20 anos atrás, a gente tinha 10 pregadores estrelas no Brasil. A gente tinha aí 5, 6 cantores que eram os nomes adorados no Brasil. De repente a gente percebe o quê? Tá forte o negócio, né? A gente percebe o quê? Que Deus, ele pegou, Deus espalhou essa chama, Deus tirou essa virtude que estava em um só, é Moisés distribuindo para 70, sabe? A gente chega hoje, quem é o pregador estrela do Brasil? Existem centenas. Deus começou a levantar vários, porque assim não dava para a igreja idolatrar. Deus começou a levantar muitos nomes. Os cantores surgem, e antes era 5, 6, hoje o YouTube está aí e revela dezenas deles por dia. Isso! E esses cantores surgem, e a gente fala assim, nossa, é o novo nome. Quantas vezes a gente ouviu isso? É o novo nome da música evangélica. Aí esse cara ou essa menina lança 2 músicas, estoura e desaparece, e Deus levanta outro. Por quê? Porque Deus está tentando fazer a igreja entender que ele vai tirar esses altares de ídolos, ele vai tirar essa idolatria, ele não vai deixar prevalecer. Toda vez que a gente começa a idolatrar um cantor, um pregador, a gente estraga a carreira dele, porque Deus arranca ele e bota outro. Então, a idolatria da igreja está acabando com a carreira dos ministros, propositadamente por Deus, porque Deus está tirando todos que a igreja está elegendo como ídolo, Deus está batendo e levantando outros no lugar, e para cada um que Deus retira, Deus levanta dezenas e centenas, até a igreja entender que ela não vai poder idolatrar mais ninguém, até a igreja entender. A gente já tem hoje, eu ouço membros falando, e aqui na igreja eu já ouvi isso algumas vezes, falando assim, pastor, não há necessidade de a gente ficar trazendo pessoas de fora. Não, os obreiros aqui a gente ouve, pastor, uma bênção, está tudo certo. Né? A gente vai chegar na festividade e as pessoas clamarem por um pregador da cidade. Antes a própria igreja ficava naquela coisa que se não viesse um cantor, um pregador de outra nação, não resolvia, né? De outro estado. É o pregador que veio de São Paulo, de Manaus, de não sei da onde. Lá em São Paulo eles anunciavam na gente aqui da Bahia, o pregador que veio da Bahia. E de repente, sabe, Deus começou a tirar isso, e a igreja começou a valorizar o pastor da casa, e na verdade não era nem pelo pastor da casa, é porque começou a valorizar a mensagem. A igreja está começando a entender, pastor. Vai funcionar. Esse negócio Deus está usando seus caminhos e vai funcionar. Eu creio que vai funcionar. Deus vai. Eu estou muito animado. É difícil, é até estranho falar essa palavra. A palavra vai ser mais importante que o pregador. A palavra vai ser mais importante que o pregador. Gente, guarda essa frase, pastor Gisele, por favor. Eu estou animado. Eu falei domingo na igreja, que eu estava falando sobre a igreja das 2 asas. 1 Pedro 2,9, sobre o sacerdócio de todos os crentes, e falando justamente sobre isso, de que há um avivamento ainda para acontecer, há um grande avivamento para acontecer, e esse ambiente que nós estamos vivendo é um momento propício para que o avivamento aconteça. Meu Deus do céu, que palavra poderosa, estou muito feliz com Deus, eu não sei nem que horas são mais, sinceramente, estou tentando orar. Estou sem relógio aqui, acho que é 11 horas. Meu Deus do céu, e o povo não saiu, não. O povo tá aqui sim, meu Deus. Ô, pastor, eu sei que sobre tanta coisa aqui, mas nós queremos orar. Eu lhe agradeço muito de coração. Gente, o pastor Zé é um homem de Deus. Eu sempre tenho indicado ele. E até já botei até no grupo, coloquei, postei no grupo da Comec, para quem não conhece a Comec. Estou vendo que o pastor Cláudio de Feira, que vai estar na nossa live, está aqui também agora. Deus abençoe, pastorzão. O Conselho de Ministros Evangélicos Conquista, um grupo no WhatsApp. E eu já falei que nós temos tantos homens de Deus nessa cidade, tantas mulheres de Deus, tanta gente boa nessa cidade. Estou apresentando para vocês o pastor Gisele, esse homem tem uma palavra muito poderosa, firme em Deus, que tem muito nos abençoado. É um dos líderes do Projeto Igreja Unida, ele tem sempre abençoado a nossa vida. Mas eu queria, nesse momento, 23 horas. Voou. O pessoal colocou aqui 23 horas. Pastor Gisele, pode orar pelo povo, por favor, eu fico muito feliz. Se estendesse mais 1 hora, o povo ficava, viu, rapaz? Não, ficaria. O povo não foi embora, não. Ficou. Que bênção. Vamos orar, meu pastor. Liberar o povo para dormir. Isso. Jesus. Pastor, é recíproca o elogio, a consideração. O senhor sabe que eu te admiro muito. Eu aprendi uma frase com o senhor e pastor Danilo. No último encontro da gente, eu vou guardar ela, o senhor da prateleira de cima. Eu vou guardar essa a teu respeito. Mas vou guardar a sua frase. Vai pegar coisa na prateleira de cima dá trabalho, viu? Ninguém olha, não.
Isso é aquele que a gente guarda só para as maiores festas, né? Meu Jesus, eu tenho que sentar para ouvir com caneta na mão. Meu Deus, A primeira vez que eu te ouvi ministrando aqui na igreja, foi até aqui na igreja. A gente já se conhecia há muito tempo e eu não tinha te ouvido pregar. Quer dizer, assisti o DVD, mas não tinha visto pessoalmente. E eu lembro que eu te trouxe aqui numa festividade há alguns anos atrás, foi a primeira vez que eu te vi ministrando pessoalmente. E eu fiquei ali sentado no altar e pensando assim, falei, meu Deus, como será congregar com esse camarada e ouvir isso todo dia? Domingo após domingo a gente poder chegar na igreja com essa expectativa de que vai ouvir ele pregar. E eu louvo a Deus por tua vida, é uma admiração muito séria que eu tenho, né, por o homem de Deus que o Senhor é, e eu tenho certeza aí que a gente ainda vai muito longe juntos. Em nome de Jesus, que essa amizade, né, continue, ela dure até o céu. Em nome de Jesus. Vamos orar pelo povo, meu querido. Vamos orar. Aleluia. Pai, nós te louvamos. Obrigado por esse momento, Jesus. Nos ajude a voltar à originalidade. Restaura as nossas alianças, Pai. Eu clamo como Jeremias clamou em Lamentações 5, converte-nos a Ti, para que sejamos convertidos e renova os nossos dias como era no tempo de outrora. Eu clamo como Davi, Pai, no Salmo 51, dizendo, põe palavras de louvores em nossos lábios, para que nós te entoemos um cântico puro. Que o Senhor coloque o louvor sincero em nossa boca. Que o Senhor nos converta naquilo que não estamos conseguindo nos converter. Que o Senhor nos renove e nos traga de volta aos princípios. Jesus, Senhor. Eu não peço para voltarmos ao passado, porque o passado cometia erros também. Eu quero voltar aos princípios, porque o princípio é inerrante. Eu não quero voltar a 20, 30 anos atrás, Pai, porque os nossos irmãos não eram perfeitos. Eles eram melhores que nós em uma coisa, mas falhavam em outras. Mas se voltarmos aos princípios da Tua Palavra, a Tua Palavra é perfeita, a Tua Palavra é pura, a Tua Palavra é séria e sincera, Pai. Portanto, nos traga de volta aos princípios, nos traga de volta, Deus, às bases do Evangelho, nos traga de volta aos caminhos do céu, nos traga de volta a luz do Teu Espírito que nos fazia iluminar por onde quer que passássemos, que as pessoas de longe nos identificavam como cristão, que não seja mais pela roupa, que não seja mais pelos acessórios, mas que agora seja por uma vida íntegra, que agora seja por uma vida que verdadeiramente reflita a Tua presença sobre o Teu povo, Pai, sobre essa nação, Jesus. Traz de volta a Tua igreja ao lugar secreto, faça o que for necessário, Pai. Eu sei que alguns caminhos que o Senhor está escolhendo para nós está doendo bastante em nós, mas se esse for o caminho necessário para voltarmos ao princípio, que o Senhor permaneça com o Teu projeto. Se esse for o caminho necessário para voltarmos às bases originais, que o Teu projeto prevaleça, Pai. E que assim como muitas vezes temos orado e pedido, dizendo, passa de nós esse cálice, que a gente aprenda a orar também, todavia, seja feita a Tua vontade. Aleluia! Que a oração de Cristo no Getsêmani vala para nós nesses dias, Pai. Toca a Tua igreja. Toca o Teu povo, Jesus. Traz de volta o desejo, traz de volta a chama, traz de volta o ardor, o queimor no coração que fazia essas pessoas correrem para Ti e que agora trocaram o Senhor por tantas coisas supérfluas. Que a originalidade seja restabelecida na Tua igreja. Que nós voltemos a agir como Teus filhos, que refletem a Tua vontade, Pai. Nós clamamos por um avivamento nesses dias, por um retorno ao estado original. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, eu estou muito feliz, arrepiado aqui mesmo, muito feliz, agradecido por esse momento, dessa presença. Meu Deus, como é possível sentir a presença de Deus através de um aparelho celular? Com verdades liberadas. Eu espero que cada pessoa que está conosco, ou que já passou por aqui agora nessa live, seja edificada, saia daqui edificado, tenha uma noite muito abençoada, tenha acontecido um despertamento na sua vida. Agradeço muito ao pastor Gisiel, a igreja Ri na Glória, que ele pastoreia, em nome de Deus. Indico aí aos pastores, pastor Cláudio, lá de Feira, o nosso pastor Gisiel aí, em nome de Deus, muito abençoado. Amanhã nós estaremos com o pastor Écio Ribeiro, o pastor Gisiel, ele já morou aqui em Vitória da Conquista, lá da Assembleia de Deus Logos, em Guarulhos, São Paulo, vai estar conosco amanhã na live. Na quinta-feira,
O pastor Erles, Isso. da Igreja Viva, lá de Eunápolis, também estará conosco. São muitos homens e mulheres de Deus Benção de passando. Deus, conheço. Bênção, bênção. Então tem muita coisa para acontecer, tem muito para receber também. E é bom a gente acabar com esse gostinho de quero mais, porque aí as pessoas sentem mais desejo mesmo de receber mais. Meu amigo, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Vou fazer agora, Amém. por último, só oração específica por eles. Um grande abraço, pastor Gisel. Amém. Uma honra. Amém, meu querido. Deus abençoe. Obrigado. Nada. Vou Oh, sair aqui. glória. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe você. Eu estou segurando aqui porque o pessoal está descarregando. E eu oro por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu apresento os pedidos ao Senhor, dos teus filhos. Ó Deus, cada pedido colocado diante do Senhor, apresento a Ti. Que o Senhor esteja direcionando. Mas nós já aprendemos hoje que o mais importante é a Tua presença. Esses pedidos são presentes que são consequências de uma vida na Tua presença. Existem pedidos aqui de vários tipos de natureza. Mas que em tudo isso, o teu nome seja glorificado. Se não for para glorificar o teu nome, nós não queremos, Pai, porque queremos escolher a melhor parte, como Maria escolheu, e a melhor parte está aos teus pés. Oro por cada vida aqui agora, oro por cada família, oro por cada pessoa que seja alcançadas pela tua presença, onde quer que estejam nessa hora ouvindo essa live. Eu os abençoo, peço a tua graça, a coragem, a bênção, a determinação para continuarem nesse propósito de jejum firme no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Amanhã estaremos às 10 horas da noite, reunidos mais uma vez. Pastor Écio já está orando, já está buscando o Senhor também para estar conosco. Está vindo aí também o pastor Davi Boa Sorte, da Assembleia de Deus. O apóstolo Helder também estará conosco. A profetisa Cida Nicolau, o Ministério Reina de Jundiaí, São Paulo, uma profetisa mesmo, faz parte de vários núcleos internacionais de adoração e ministérios de intercessão pelo mundo afora. Gente, tem muita coisa boa para acontecer, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe. Tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus.